Olá, boa tarde. Vamos começar hoje o nosso estudo sobre núcleo celular para nono ano do ensino fundamental. A introdução para que possamos compreender sobre genética, né? Sobre a questão da transmissão de caracteres através da hereditariedade. Então vamos lá. Vamos fazer uma revisão. Aqui está a relação de tudo que a gente vai ver ao longo das aulas. Primeiro vamos começar a relembrar aqui os conceitos sobre célula, sobre núcleo celular, sobre os componentes desse núcleo, sobre a molécula de DNA, como ela se transforma no cromossomo, sobre os tipos de cromossomos, os tipos de células, quanto ao número de cromossomos. Vamos entender um pouco mais sobre a fecundação, as células haploide e diploide, divisão celular, determinação do sexo, enfim, até podermos entrar na parte de genética, Então vamos lá, lembrar aqui os conceitos de célula, A gente sabe que, antes da gente falar em célula, a gente vai estudar aqui, na verdade, sobre o núcleo celular. E o núcleo celular, ele é uma estrutura muito importante para a célula. Por quê, Porque ele comanda todas as funções que ocorrem dentro da célula, Graças ao núcleo, que a nossa célula, elas estão realizando todas as funções que são importantes para o nosso organismo, Respiração, excreção, reprodução, todas essas funções e outras, são realizadas pela célula e são comandadas pela estrutura nuclear, certo? Além disso, o núcleo, ele é também um reservatório de todas as nossas informações. Todas as informações sobre as nossas características estão inseridas aqui dentro do núcleo, certo? Porque aqui dentro desse núcleo, a gente vai falar depois, estão localizados os cromossomos, que são filamentos constituídos de DNA, atrelados, unidos a proteínas, certo? E então é nesse DNA que, como diz aqui, estão gravadas as informações, E elas estão inseridas dentro dessa estrutura do núcleo, que ela está aqui localizada dentro da célula, certo? Um detalhe importante aqui é que, falar em núcleo, a gente tem que lembrar que o núcleo é a estrutura exclusiva de células que são eucarióticas, ou seja, são células que são presentes em seres que são eucariontes. A gente lembra que a gente estudou sobre os seres que são eucariontes, sobre os seres que são procariontes, e vocês já sabem a diferença entre eles, Mas só para relembrar aqui, que são seres eucariontes, a gente chama de eucariontes porque eles possuem células eucarióticas, São todos os seres, da natureza, com exceção das bactérias, que as bactérias, elas são seres procariontes, porque possuem células primitivas, células simples, que são um pouco mais simples do que essas células eucarióticas aqui, porque elas não possuem o núcleo, a gente vai ver aqui mais adiante. Então, que tipo de célula é essa, Basicamente é uma célula animal, é uma célula que a gente possui, É uma célula que pertence a esses seres eucariontes, que são chamados de eucariontes porque possuem células eucarióticas, e é uma célula animal, certo? Então vamos recordar, Temos as células agora que são procarióticas, para relembrar. Por que elas são chamadas de procarióticas, Porque elas são células primitivas, Elas não possuem uma estrutura interna, que é um reservatório para armazenamento das informações genéticas, dessa célula, desse ser aqui que é uma bactéria, Então, ela não possui o núcleo, certo? Ela não possui um reservatório dentro dessa célula que armazena essas informações aqui, certo? Então, o que acontece se ela não possui núcleo? Esse ser continua possuindo aqui, possui as suas informações espalhadas dentro do citoplasma da célula, certo? Temos 3 estruturas aqui importantes, pertencentes a toda a célula, como a gente viu aqui anteriormente, Temos a membrana plasmática, que é essa membrana que circunda aqui a célula, o citoplasma, que é esse conteúdo aqui interior da célula, e o núcleo, certo? A célula procariótica, ela também possui membrana plasmática, possui o citoplasma e possui o material genético, mas não possui esse local para armazenar esse material genético, que é o núcleo. Além disso, ela possui também uma parede exterior a essa membrana que fornece uma certa resistência a essa célula, que não é existente em seres eucariontes,
Então temos aqui, quem possui essa célula procariótica são somente as bactérias, né, e cianobactérias chamadas de algas azuis. O restante dos seres vivos, né, fungos, plantas, protozoários, animais como nós, possuem as células eucarióticas, certo? E a célula eucariótica aqui, a gente já viu, possui o núcleo, sendo que a procariótica não tem. O material genético, então, está aqui dentro desse núcleo, certo? Possui os mesmos componentes, a gente já falou, né? Membrana plasmática, citoplasma, possui esse núcleo, certo? E existem dois tipos de células eucarióticas, né? A gente poderia diferenciar aqui, que é a célula animal e a célula vegetal, que é um pouquinho diferente da célula animal, certo? Porque ela possui algumas organelas internas aqui nesse citoplasma que a célula animal não tem. Mas as duas são consideradas células eucarióticas, certo? Então aqui tá os dois tipos de células eucarióticas, aqui a célula animal e a célula vegetal. Olha aqui essa estrutura em azul da célula vegetal aqui, né, que é uma estrutura que faz a regulação de água dentro da célula, que é o vacúolo, né, e tem outras estruturas também, né, que a gente falou já nos anos anteriores, certo? E a animal aqui do lado, certo? Então vamos lá, resumindo, né, seres procariontes, eucariontes, procariontes que possuem células procarióticas e eucariontes com células eucarióticas, certo? Caso você queira anotar ou voltar, você pode ficar à vontade, tá? Pausa, anota no caderno e depois vocês continuam, tá? Quanto ao tipo de célula eucariótica, a gente viu, né? Existe a animal e a vegetal, certinho? Então vamos lá, os componentes do núcleo, agora que é a parte que nos interessa, né? Então o núcleo, como eu falei para vocês, é uma estrutura de grande importância para a célula, porque ele comanda todo o funcionamento da célula e ele possui dentro dele o nosso DNA, nossas informações que estão lá organizadas, né? Que vão dar origem, na verdade, aos cromossomos, né? E não são mais do que filamentos de DNA, certo? Então, é nesse DNA que estão essas informações. Então, o núcleo é composto... Quais são os componentes desse núcleo, né? Tem os poros nucleares, né? Que são essas aberturas aqui na parede desse núcleo, certo? O nucleoplasma, que é esse líquido interior aqui ao núcleo, né? A cromatina, certo? Que é o conteúdo ali mergulhado nesse nucleoplasma, certo? E, deixa eu simbolizar aqui... deixa eu pegar um apontador para vocês visualizarem aqui. Então, aqui eu tenho os poros, né, essas aberturas, certo? Que fazem a comunicação aqui do citoplasma do nucleoplasma, desse núcleo aqui, com o citoplasma da célula. Tenho a carioteca, que é essa membrana que envolve aqui esse núcleo, certo? Tenho a cromatina, que é esse conteúdo aqui dentro, mergulhado nesse líquido interno aqui, mergulhado no nucleoplasma, e o nucleolo, né? Que é essa estrutura aqui. A gente não vai falar muito sobre ele não, porque não importa muito no estudo da gente, tá? A gente vai falar de forma muito superficial. Então vamos lá. Então aqui, eu isolei aqui, peguei uma foto isolada aqui do núcleo para vocês poderem visualizar aqui a estrutura dos poros. Olha aqui essas aberturas, elas estão igualmente espaçadas, né? Mais ou menos igualmente espaçadas em uma das outras, né? Para fazer justamente a comunicação entre esse conteúdo que está aqui dentro desse núcleo com o exterior aqui, que é o citoplasma, certo? Vamos lá. Então, a carioteca, o que é a carioteca? Essa parte externa aqui, que é a parede desse núcleo, certo? Ela é chamada de carioteca, tá? Ela é também conhecida como envoltório nuclear ou envelope nuclear, certo? Fornece proteção para separar e isolar esse material aqui interno, certo? Que são as informações, né? Os filamentos, a cromatina que está aqui dentro, tá? Do citoplasma da célula, certo? Então ela é constituída de uma dupla membrana lipoproteica, a gente também não vai falar detalhadamente sobre isso, né? E como eu falei, ela serve de limite, né, entre esse conteúdo e o citoplasma da célula, né? E tem mais que podemos falar? Só isso, beleza? Então, os poros são essas aberturas aqui, né? São feitas de proteínas, né? Presentes nessa carioteca, que fazem a comunicação, como eu já disse, desse conteúdo do nucleoplasma com o citoplasma da célula, certo? Estão uniformemente espaçados, a gente também já viu, e sua função é só essa, é só de controlar a passagem de substâncias aqui de dentro para fora, de fora para dentro, certo?
Então, é exatamente isso. O nucleoplasma, né, conhecido como carioplasma ou cariolinfa, né, que é uma solução aqui rica em nutrientes, aqui, moléculas orgânicas dentro da célula, né, preenche todo esse conteúdo aqui da célula, certo? E é aqui dentro que está mergulhado aqueles filamentos que a gente falou aqui anteriormente, que é a cromatina, certo? E são esses filamentos aqui que são as moléculas de DNA, certo? Então, o que é a cromatina, né? Imagine aqui o núcleo, dentro do núcleo, olha aqui, essa estrutura aqui em laranja é a nossa carioteca. Essas aberturas aqui são os poros, ó, são os poros. E aqui dentro eu tenho mergulhado aqui dentro do nucleoplasma, eu tenho esses filamentos aqui que a gente chama de cromatina, né? Certinho? Por que chama cromatina, né? A gente dá esse nome de cromatina porque no momento em que a gente tenta fazer a visualização desses conteúdos aqui da célula, esses componentes da célula, geralmente é utilizado uma espécie de corante que dá cor, porque a célula não é colorida, né? Então, precisa utilizar um certo corante aqui para poder a gente conseguir visualizar as suas partes. E como essas partes elas são facilmente coradas com a utilização desses corantes, por isso que a gente dá o nome de cromatina, certo? Então, a cromatina é esse conjunto de fios finos que vocês estão visualizando aqui, mergulhados nessa parte interna, certo? Beleza? E esses fios aqui que é o que a gente vai estudar. Esses fios aqui são exatamente as moléculas de DNA que estão inseridas dentro do nosso núcleo, certo? E cada moléculazinha dessa vai chegar o momento em que a célula ela vai entrar em processo de divisão celular, que a gente vai falar depois, né? Que é a meiose, certo? A mitose ou a meiose. E essa célula ela vai dar origem a esses cromossomos, certo? Que é apenas uma forma mais condensada desses fios. É como se você tentasse pegar esses fios e tentasse organizar eles, emaranhar de uma forma que eles fiquem menores, certo? De uma forma que eles ocupem menos espaço, vou falar assim, certo? Então, essas moléculas, quando elas se condensam, dão origem ao cromossomo, certo? Beleza? Vamos falar tudo com detalhes. Então, nesse momento aqui, vamos imaginar que a célula ainda não está entrando em processo de divisão, certo? Ela só vai dar origem aos cromossomos quando ela entrar em processo de divisão. Dois tipos de divisão que a gente vai falar depois, que é a mitose e a meiose, de forma bem resumida, tá? Então, quando a célula não está nesse processo de divisão, essa cromatina, esses fios aqui vão ficar exatamente dessa forma aqui, que vocês estão vendo, certo? Passa adiante. Então, o que vai acontecer quando ocorrer esse processo de divisão celular, ou seja, quando ocorrer aqui a formação desse cromossomo, né? Olha aqui, você tem aqui um filamento de DNA, né? Aquele fiozinho ali, um filamento de DNA se enrolando aqui. Ele vai se enrolar com uma proteína que é chamada de histona, né? Ele vai dar umas voltas aqui nessas proteínas e vai começar o processo de emaranhamento. Olha aqui, já um emaranhado de fios aqui enrolados com proteínas, diminuindo de tamanho, né? Até que ele fica uma forma bem menorzinha, certo? E dá origem ao cromossomo, certo? Então, a cromatina, o que é a cromatina? Todo o conjunto de fios presente desse núcleo. E cada fio desse corresponde a uma molécula de DNA, certo? Envolvida, não esqueçam, com essas proteínas histonas. Então, cada molécula de DNA corresponde a um cromossomo. Ou seja, cada fio é uma molécula de DNA que se transforma depois em um cromossomo, certo? Então, olha aqui a molécula de DNA, só para vocês entenderem o que acontece, né? Essa molécula de DNA ela vai se enrolando, até que dá origem a essa forma cromossomo. Olha aqui os cromossomos já formados dentro do núcleo, né? Fica muito mais organizado. Então, a depender da espécie em que a gente está falando na natureza, né, espécie de ser vivo, né, cada espécie tem um número fixo de cromossomos no núcleo da sua célula, certo? No nosso caso, no homem, a gente tem um número, em cada núcleo da célula, a gente tem um número de 46 cromossomos, ou seja, cada molécula vai dar origem a um cromossomo, então a gente tem no total de 46. Cada espécie ela tem um número definido, tá? Para que vocês olharem depois, beleza? Então,
só para ver se vocês estão prestando atenção, né? Se eu disse que se a gente possui 46 moléculas de DNA, né? Ou seja, tem 46 fios na cromatina, então quer dizer que a gente vai ter 46 cromossomos, certinho? Beleza? Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa vocês podem retornar quantas vezes vocês acharem necessário. Responda as atividades do caderno, tá? E depois a gente vai tirar as dúvidas na nossa aula online, né? Na nossa aula ao vivo, certo? Beijos e até a próxima.